Meu pai amado, não acredito. Olá, estamos ao vivo. Olá, gente. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a mais um Justa Causa. E, ó, nós estamos com um convidado aqui que tá com uma certa dificuldade de entrar. Vamos ver aí, daqui a pouco ele deve estar entrando. Deixa eu até responder ele aqui. Temos dois convidados hoje. Temos dois convidados hoje. Hoje o nosso tema é direito dos LGBT. O resto da sigla, gente, eu fico confusa e é longa, então eu não vou falar todo o resto da sigla. A gente deixa para a Caroline explicar para a gente depois. Eu prefiro. A gente está aí hoje com a Caroline Chaves, que é advogada atuante nessa área dos direitos do LGBT, também do direito das mulheres, atuante, está falando do Tocantins. Então, hoje a gente está com uma convidada no Tocantins, um convidado de São Paulo, a Samira, vocês já sabem que está falando lá de Pelotas, e eu e a Viviane aqui no Rio. Então, hoje a gente está bem dividido aí. A gente também está recebendo o Rufus, que não sei se está me ouvindo, a gente é um incógnito, estou vendo aqui o nome dele, que é comunicador, há mais de 30 anos também atuante no assunto que envolve os direitos da comunidade LGBT. Estou vendo aqui o nome dele. Está se manifestando aqui o Rufus. E ele tem um programa no YouTube que se chama Pode Falar. Atua nessa área da comunicação. Também os programas dele também têm um público feminino. Eu sou super fã dele, já sigo há um tempo. É um amigo querido e um grande lutador também da causa LGBT. Essa é uma causa que, apesar de eu não saber... voltou, chegou. Meu Deus, que bom. Esse é o Rufus, ó. Oiê! Oba! Tá falando? Que bom. Então, hoje eu estou com essa turma super especial. Estamos, né, Samira e Viviane, estamos com esses convidados super queridos, super especiais. Estou feliz hoje com esse programa. É uma causa que eu tenho... Estou ouvindo aqui, falando aqui. Vamos lá. Não, maravilha. É assim que é bom. É confusão mesmo. E é uma causa que eu gosto muito, tenho muita simpatia. E apesar de não entender muito, depois a Caroline vai explicar a sigla, explicar, não é a minha área de atuação, mas eu tenho muita simpatia, porque alguns anos atrás, o meu filho, quando ele se assumiu homossexual, eu vi a necessidade de entender um pouco do assunto, né, e também atuar no sentido de defesa dessa causa que é tão importante. E é engraçado, né, gente, quando se torna uma causa pessoal, a gente muda a nossa visão, né? Então, assim, para mim mudou a minha visão no momento que o meu filho, com 14 anos, se assumiu homossexual, mudou a minha visão. E eu vou fazer uma outra confissão aqui no programa para a Caroline e para o Rufus. Não foi fácil para mim. Não foi fácil. Não foi fácil. E eu gosto muito de dizer isso, porque eu acho importante que a gente assuma isso, né? Que não é fácil. E eu, como mãe, tem sido, gente, tem sido uma luta diária para mim. E esses tempos eu escutei um desembargador falando, que é uma pessoa que eu admiro muito, e a gente estava falando sobre o assunto, né, causa LGBT. Já vou passar a palavra para os convidados, mas só para iniciar com essa frase. E ele falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Ele disse que todos os dias, quando ele acorda, ele luta contra o preconceito dele. E é verdade. Todos os dias, quando eu acordo, eu luto contra o meu preconceito com relação a isso, eu luto contra o meu racismo, eu luto contra o meu machismo, e eu luto com relação a tudo isso. E a gente dizer que a gente tem isso superado não é verdade. Então, a gente tem que lutar e, principalmente, a gente tem que entender. Então, vou passar aí a palavra para a Caroline, vou chamar ela de Carol, depois vou pedir para ela mostrar que ela está com uma camiseta maravilhosa, linda. E aí a gente depois passa a palavra para o Rufus e a gente começa aí o nosso bate-papo de uma forma bem informal, como a gente sempre faz. Bem-vindos, então, obrigada. Obrigada, gente. Me sinto muito honrada pelo convite. Vou mostrar a camiseta, né? Então, é uma campanha Livres e Iguais da ONU. Então, antes de tudo, eu quero falar um pouco do meu lugar de fala, né? Eu sou uma mulher negra, lésbica, sou advogada, sou professora também, sou mestre, e
desde que eu me formei, na verdade, desde que eu peguei a carteira, né, que eu entrei para a Ordem dos Advogados do Tocantins aqui, eu comecei a atuar com direitos sociais, direitos sindicais, direitos humanos. Eu sou também do Centro de Direitos Humanos aqui de Palmas, faço parte da diretoria. Então, todas essas questões ligadas aos direitos sociais, a gente trabalha e são as causas que eu mais venho atuado, né? E, recentemente, foquei um pouco mais a minha advocacia nos direitos das mulheres, das pessoas LGBTs, um pouco por compreender mais, né, sobre o assunto, vivenciá-lo, né, e ter essa proximidade dentro do ativismo. Isso nos ajuda a ter uma perspectiva diferente, né, Cândida? Você falou que a sua experiência pessoal intrafamiliar, ela te faz acordar todo dia pensando que você precisa ser uma pessoa melhor, né? Que você precisa realmente... E foi interessante que você falou assim, eu sei que você falou de entender, né? Porque muitas vezes a gente só quer respeito, mas é muito importante para quem tem isso, essas vivências dissidentes que a gente fala, né? Não heteronormativas dentro da família, ou que vivenciam isso, é importante entender, sim, porque do jeito como você falou, que é difícil para as mães compreenderem os seus filhos, ajudá-los, né, a enfrentar a discriminação, o racismo, a homotransfobia, também é muito difícil para quem está nesse lugar de fala, se empoderar e poder estar falando aqui como eu, como o Rufus, né? A gente está se colocando nesse lugar, não só como ativistas e pessoas que são LGBTs, mas pessoas que trabalham nessa temática de uma forma técnica, mas também que por sermos, a gente tem uma pegada diferente, a gente consegue compreender de forma mais profunda mesmo. E aí, que você falou um pouco da sigla, né? Os direitos LGBT. A gente teve uma conferência de direitos humanos e que essa conferência ela se realizou nos últimos 13 anos, né, do governo Dilma para trás. Ela se realizava a cada 2 anos, né? A gente tinha aí conferências nacionais e a gente, se eu não me engano, a gente teve 3 conferências dos direitos LGBTs e nas conferências o nome ia até LGBT, então lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transexuais, que na época era transexuais e travestis, né? E aí, com o passar do tempo, mesmo a gente não tendo mais outras conferências que ratifica, né, essa proposta do nome para a inclusão de políticas públicas, a gente houve um avanço aí de demandas, né? Pessoas intersexuais, então a gente tem a letra I incorporada, pessoas não binárias, que aí são as pessoas que a gente chama de queer. Queer no Brasil tem uma perspectiva um pouco diferente do norte, né, da América do Norte, porque lá toda a população LGBT poderia ser considerada queer, né? Que seria quem traz esse conceito, quem destrincha bastante esse conceito é a Judith Butler, e ela desenvolveu a teoria queer, que são essas pessoas dissidentes, né? Que não têm uma orientação sexual heteronormativa, tem uma sexualidade, um afeto diferente do que a sociedade disse para a gente que é o certo, né? Então, a gente tem a letra Q aí, de queer, que seria aqui no Brasil pessoas não binárias ou todo mundo que se ache dissidente, né? A gente tem a letra A, que são as pessoas que se denominam assexuais, né? E eu acho que é isso, LGBTQIA+. E a gente tem o mais porque são essas pessoas que ou são não binárias, ou são pessoas que desenvolvem afetos, enfim, ou não desenvolvem, né? Então, é um grande desafio mesmo, viu, Cândida? Para nós, para quem é lésbica ou gay ou homossexual, compreender por quê. Compreender isso é
o que Judith fala, Judith Butler, na teoria queer, é que a gente tenta colocar as pessoas em caixinhas, né? Dizer ou rotulá-las, né? Então, eu sou lésbica, mas se eu me envolver com um homem em algum momento da minha vida, eu vou ser bissexual ou vou ser lésbica, ou vou ser hétero, né? Então, enfim, isso é mais uma divisão que acadêmica, uma divisão para fins de políticas públicas, porque a gente tem políticas públicas, necessidades diferenciadas, né? Para que haja uma real equidade, a gente precisa de políticas públicas diferentes nos termos da saúde, né? O tratamento da saúde é diferenciado, a educação também, as pessoas LGBTs sofrem mais na educação, dentro do ambiente escolar, a gente tem muita evasão das pessoas trans, né? Na questão do trabalho, né? E eu falo porque eu já dei aula de direito do trabalho e também milito nessa área. A gente tem uma precarização do trabalho muito grande das pessoas trans. Então, nesse momento de pandemia, né, para a gente colocar aqui no nosso foco a conjuntura dos direitos LGBTs nessa conjuntura que a gente não pode deixar de falar, as pessoas trans, mulheres negras, elas já tinham um emprego muito precarizado e muitas delas perderam esse trabalho, né? Então, a gente vê uma situação de pessoas tendo que migrar para serviços de entrega, né? Como desses aplicativos, ou serviços de locomoção, né? Como aplicativos de transporte. E também pessoas que estão tão precarizadas que elas vão sim para o trabalho doméstico, elas que nunca tiveram isso, assim, nunca pensaram, imaginaram, elas estão se deslocando para o trabalho doméstico, não trabalho doméstico que na carteira assinada, né? Registrado, mas esse da faxina, a gente já tem várias empresas aí, né, que também estão fazendo essa terceirização. Então, a gente vê de forma muito contundente a precarização do trabalho, a precarização da saúde e da educação para as mulheres negras e população LGBTs. E por que eu estou falando mulheres negras e população LGBTs, né? Porque são essas pessoas que estão aí na base da pirâmide, que realmente os números mostram que sofrem mais violência, né? E tem aí uma situação de pobreza mais latente. As desigualdades sociais, econômicas e educacionais são mais latentes. Eu não posso deixar de fazer esse recorte, né, de gênero, de raça e de sexualidade, transversalizando pela classe também, porque esses são os meus objetos de estudo. Então, tudo que eu faço e falo, eu busco trazer essa intersecção, porque, na verdade, a gente tem um mito de democracia no Brasil, né? Democracia não só racial, mas de que todos somos iguais, quando, na verdade, a gente sabe que uns têm mais direitos que os outros, né? Então, eu sempre busco salientar que não, a gente vive numa república, a gente está buscando essa tão sonhada democracia, e os direitos LGBTs estão, assim, aos poucos, né? Indo a esse encontro, assim, de forma muito devagar, né? Eu já posso entrar dentro do assunto? Posso falar um pouquinho? À vontade, Vou falar, eu acho que eu já falei não sei quantos minutos, eu acho que são 10 minutos. Não, mas aqui a minutos. gente não tem muita regra, não, é programa livre. Ótimo, programa livre. Então, o que nos coloca muito atrás em termos de direitos, não só na América Latina, a gente está muito atrás, por exemplo, do Uruguai e da Argentina, e com relação aos outros países desenvolvidos, como na Europa e na América do Norte em si, é que nós temos um legislativo que não acompanha as mudanças sociais, um legislativo muito conservador, né, que não assume esse conservadorismo, né? O pior é interessante que a Cândida falou assim, olha, eu luto todo dia contra o meu racismo, contra o meu preconceito, né? E isso é muito lindo, porque se os brasileiros assumissem isso, a gente poderia ajudar mais, a gente teria uma perspectiva de educação, né, que nos livrasse dessa condição. Mas quando a gente tem uma sociedade que não assume que é racista, que não assume que é preconceituosa,
a gente, inclusive, mina políticas públicas de educação para essa população. Então, a gente tem um poder legislativo, não só municipal, estadual, mas, em especial, o da União Federal, né? Os deputados e senadores extremamente conservadores. Essa configuração, depois de 2018, ficou mais conservadora ainda, né? E o avanço das políticas públicas e das políticas de direitos, né? Falando de políticas públicas de direitos e do próprio direito, ele tem vindo através do judiciário, né? Através, em especial, da STJ e STF, que tem contribuído, que tem legislado com seus julgados nesse sentido. O que é muito complicado, porque a gente tem julgados que são mais progressistas, mas a gente não tem leis que nos apoiam, leis que podem contribuir e que são reconhecidas. Então, a gente trabalha numa perspectiva meio de freio de mão puxado, né? Para falar um pouquinho sobre esses direitos, a gente tem alguns avanços aí relacionados ao casamento igualitário, que no Brasil ele não existe ainda, né? Ele existe numa perspectiva, como eu falei, de tentativa de equivalência com o casamento entre homem e mulher, mas também um direito que foi parido aí pelo STF, né? Não existe uma lei ainda, né? A gente não conseguiu ainda essa mudança legislativa. 2011 a gente conseguiu isso através do STF, né? A família homoafetiva, e eu falo homoafetiva porque foi um termo cunhado, mas como eu não uso falar heteroafetiva, então para mim é um pouco estranho falar homoafetiva. Então, a família é composta por 2 mulheres ou 2 homens, ou outra configuração, ela foi considerada família, né? Quando, na verdade, o Código Civil fala, a gente não conseguiu essa alteração, fala de homem e mulher. Mas, Carol, posso te interromper? Pode, claro. Não, a gente continua, mas só para mais ou menos dentro da dinâmica, eu queria passar para o Ruf se apresentar e aí depois a gente volta um pouquinho só para a gente ficar mais ou menos dentro da dinâmica, pode ser? Ótimo, ótimo. Rufus, ô amigo, Rufus. Ele demora um pouquinho, porque ele está assistindo pelo Face, aí tem um delay ali. Rufus. Abre o microfone. Tô avisando aqui a ele que ele tá com delay. Peraí. Estamos te ouvindo. Um delay. Eu tô 20 segundos atrasados, mas eu escutando. Se todo mundo estiver vindo, faz assim. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua militância na causa, contasse um pouquinho do teu trabalho. Bom, então vá. Já vi que vocês estão me escutando. É o seguinte. Eu sou o Ruf, eu tenho 31 anos. Eu sou LGBT, né? Sou homossexual. Sou homossexual desde que eu entendo por gente, faz muito pouco tempo que eu coloquei essa pauta no meu trabalho, que eu sou por formação, e também fiz faculdade de publicidade e tal, trabalho em comunicação, eu e meu parceiro, a gente é uma produtora juntos, mas eu nunca senti uma necessidade real de tocar isso como pauta, mas há uns 2 anos eu senti, quando eu percebi que o simples fato de acordar e trabalhar e viver já era uma militância, porque a gente tem um presidente que está no poder que fala que ser homossexual é falta de porrada e isso incentiva outras pessoas a serem preconceituosas, a discriminarem. Eu senti uma necessidade real de me questionar. Além disso, faz pouco tempo que eu também tenho uma consciência social do meu lugar. Porque eu sou homossexual, mas eu sou branco, eu sou lido como branco, na verdade.
eu moro na periferia, então eu acho que as coisas são mais fáceis para mim. Eu não tive uma real consciência do que é o ser afeminado, eu também não sou afeminado, que dá cara para bater todo dia para que eu e todos os homossexuais possam viver sua vida livremente. Então, eu não tinha muito essa percepção, assim, eu acho que quando a gente passa uma vida inteira sofrendo preconceito do que você é, você meio que se põe num lugar que você não quer mais sofrer. Então você fala, então beleza, então eu vou ficar escondidinho aqui, eu vou ficar ao trabalho, se eu fico ofendido com a minha crença, eu não vou aparecer, essa pessoa não ficar ofendida. Mas eu vi que esse não é o caminho e que, como a Cândida falou, tem um público feminino e eu acho que é o público mais receptivo a essa informação e é o que eu vou fazer com o meu trabalho sempre. Você falou uma coisa interessante, Rufus, assim, aí é uma percepção tua, eu também queria ouvir a Carolina. Vocês acham que as mulheres são mais receptivas à causa LGBT? Eu estou falando das mulheres héteros, do que os homens héteros? Assim, eu acho que não existe uma pesquisa ainda nesse sentido, mas eu acho que as mulheres, elas são mais transparentes, sabe? Nesse sentido. Mas a gente tem, sim, um grande número de homens héteros, por exemplo, que são extremamente preconceituosos, mas que fazem uso, por exemplo, de serviços de prostitutas, de pessoas trans, travestis, né? E que não trabalham esse preconceito. Então, são pessoas que mascaram muito, né, o que pensam e as suas atividades. Então, eu acho que as mulheres são mais transparentes nesse sentido, mas é porque a gente tem um machismo muito estruturante dentro da nossa sociedade, né? E a questão da homofobia, ela é atravessada pelo machismo. Se a pessoa ela consegue trabalhar o machismo, aceitar e transformar isso, certamente ela vai ser uma pessoa menos homotransfóbica, né? E eu acho que as mulheres, na verdade, elas não são machistas, elas reproduzem o machismo. Então, às vezes, é mais fácil trabalhar essas questões de gênero, de orientação com mulheres, porque a gente consegue trabalhar melhor o machismo. Mas eu acho que tudo isso, Cândida, a gente precisa mesmo de uma perspectiva, de uma política pública educacional que discuta gênero na escola. Eu particularmente acho que Pode falar, Rufus. Pode falar. Bom, enquanto o Rufus Tem que não esperar, porque ele vai demorar um pouquinho. Né? Particularmente, acho que a grande diferença do homem para a mulher, eu percebo isso pelo trabalho que eu faço, é que o homem heterossexual costuma ver o homossexual como alguém que está com o homem. Então, assim, uma vez um cara veio aqui em casa, um pintor, ele veio aqui em casa e ele perguntou, mas vocês que são gays, vocês amam igual homem e mulher? Porque a cabeça dele ser homossexual é um homem que penetra outro. E a mulher é muito mais aberta a isso, porque a mulher é muito mais sentimental. Os assuntos que a gente trata no trabalho, assim, Cândida, sabe, ela já viu, são muito mais sobre ser amado do que sobre ser desejado. Então, como a mulher tem tão genuinamente esse sentimento que é o amor, ela é muito, mesmo ela seja bem um preconceito dela, é muito mais aberta a ouvir, entender de que ser homossexual não é perversão, ser homossexual não é sexo, ser homossexual é amor. Mas também se fosse sexo, só sexo, não teria problema. Porque eu particularmente acho que essa demonização do prazer sexual, né, nossa, mas
ele fez sexo só por prazer. Isso é uma coisa muito assim de religião, tem muito a ver com a igreja, tem a ver com mulher também. O prazer é muito proibido para a mulher. As mulheres em geral, mulheres podem me falar, e eu digo pelas mulheres que eu conheço, sem culpa em sentir prazer, e muito por isso, porque a gente aprende que o sexo é uma coisa de procriação, só isso. Então, se for só sexo, não é um problema, mas a mulher é muito mais aberta a entender que é o amor. Acabei. Uma curiosidade Fala, só, fala. rapidinho. A Não, gente estava uma vez num evento, né, discutindo questões LGBT e tal, numa mesa, e aí um pouco casa com o que o Rufus disse, porque tinha uma pessoa na mesa que diz, olha, eu super compreendo a opção de uma pessoa em ser homossexual, entendo e tal. Agora, bi não, bi é putaria. Então, casa um pouco exatamente com esse conceito que o Rufus acabou de falar, né? Parece que é uma necessidade que o ser humano tem de querer regrar, né, as relações do outro, né? Eu não sei, essa é a pergunta que a gente se faz, né? Por que a necessidade que a gente tem de regrar quem o outro se relaciona afetivamente ou sexualmente? É algo que a gente tem que se perguntar, né? Por que precisamos fazer isso? Quer falar, Samira? Eu acho que é mais ou menos aquilo que a Carol falou no início, né? Essa necessidade que a gente tem de encaixar as pessoas todas, de colocar elas todas dentro de uma caixinha, e se uma delas não cabe nas caixinhas que eu escolhi, então ela tem problema, ela tem que ter algum problema, não é? Não pode ser uma pessoa normal, né? E eu particularmente vi uma experiência até vou contar aqui, muito difícil assim na minha vida, que foi eu nunca havia tido nenhuma relação homossexual. Também não gosto muito do termo homoafetivo, porque eu acho que a gente exclui a gente obriga, né? A gente quase que quer limpar o homossexual, dizendo que ele só tá com outra pessoa do mesmo sexo porque tem afeto, porque tem amor, e que não é verdade, não, assim como não é, como a Carol falou, heteroafetivo, né? A gente desenvolve afeto, porque sim, mas essa é uma questão sexual que a gente está falando. E aí, eu sempre fui heterossexual. E quando eu separei, eu tinha 30 anos, eu me apaixonei por uma menina. Mas assim, me apaixonei mesmo. Algo que para mim foi muito difícil, porque eu já tinha 2 filhos, nunca tinha acontecido isso. E aí eu lidar com o meu próprio preconceito comigo foi talvez a coisa mais difícil que eu já enfrentei, assim, toda a minha vida, contando com... E porque eu não aceitava, né? Como pode isso? Eu achei que eu tava ficando louca, eu fiz terapia, eu fiz tudo. E, na verdade, não era. Foi um amor, uma coisa assim, um relacionamento como qualquer outro, que durou um período. Depois que terminou porque por outras razões, não foi por isso. E nunca mais aconteceu até hoje. Mas foi um processo de libertação muito importante, assim, para mim, de entender que aquilo aconteceu porque poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. E aí, conversando com os meus filhos depois... Não, e lidar com as pessoas foi muito difícil, né? O pai dos meus filhos, por exemplo, a minha mãe, a família, né? É difícil, era muito difícil. Como assim? Tu tem 2 filhos, tu enlouqueceu, vou tirar a guarda dos teus filhos de ti... E era uma coisa para mim era uma coisa tão bonita que não tinha por que nada disso estar acontecendo, né? E em compensação, os meus filhos, na época o Davi tinha 10 anos, hoje ele tem 14, e passou uns 2 anos depois a gente conversando, e eu sempre falei esse assunto com ele muito tranquilamente, e aí ele falando sobre homossexualidade, tal, perguntou se eu conhecia alguém que tinha tido um namorado ou namorada do mesmo sexo, eu falei, conheço. E ele me olhou, nós estávamos no carro, nunca mais eu esqueço, assim, ele do meu lado no carro, ele disse assim... Tem muita gente que acha que você se relacionou com um homem, você se relacionou com uma mulher justamente porque você está frustrada com um homem, porque as pessoas têm a mania de achar que o mundo gira em torno do homem, então tudo que você faz é baseado no que o homem fez. Exatamente, foi exatamente isso. E aí, então, eu estava traumatizada, porque meu casamento foi ruim, e talvez por isso que eu acabei me envolvendo com ela, não sei o que e tal, e não foi nada disso. E aí o meu filho olhou para mim e falou assim, eu conheço essa pessoa,
E eu disse assim, acho que conhece. E ele disse assim, eu sei quem é. A fulana, que era tua amiga, eu sempre soube. E eu disse, é. E hoje a minha filha pequena sabe, todo mundo sabe, porque eu fiz questão de colocar isso como uma coisa normal para eles. Mas na minha geração, as pessoas da minha idade, nossa, foi a fase mais difícil da minha vida, foi aquele ano ali. Fazer as pessoas aceitarem uma coisa que para mim era bonita, era boa, era muito 1000 vezes melhor do que o casamento que eu tinha tido antes, por exemplo. Então, eu imagino a dificuldade, até porque, Samira, assim, você mora ainda por cima numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha e entendo muito isso, e eu fico imaginando no interior, né, que acaba sendo, né, as pessoas são mais tradicionais. Eu fico imaginando a dificuldade que você teve. Carol, você quer falar? Não, eu ia falar que a gente poderia evitar muitas mortes de mulheres, inclusive, mulheres cis ou trans, se a gente respeitasse o afeto das pessoas, a afetividade. Às vezes não precisa nem entender, se você respeitasse, porque o que acontece? Todo esse questionamento, ele incide de forma mais perversa e mais contundente quando é uma mulher. Se fosse a Samira, fosse o marido, o homem da história, entendeu? Bom, ninguém nem ia ficar sabendo, porque muitos homens hoje são casados, têm relacionamentos estáveis e se relacionam, transam com travestis, com outros homens. Tanto é que a gente tem uma expressão dentro da saúde, né, que é homem que faz sexo com homem, que esse homem não é nem considerado gay, é HSH, homem que faz sexo com homem. Então, a gente tem determinantes dentro da saúde, tem inclusive estatísticas para esse público. Você não tem mulher que faz sexo com mulher, né? Então, assim, só para falar um pouquinho sobre o direito, né, da população LGBT, aproveitando para dialogar isso, muitas mortes poderiam ser evitadas se a gente respeitasse o afeto das pessoas, a sexualidade. Por isso que eu falo que o afeto é revolucionário, né? Tem até a plaquinha aqui. De fato, todos os afetos, né? Porque o respeito também ele é um afeto. Não, se você não precisa amar aquela pessoa, teu ex-marido não precisa te amar mais, ele só precisava te respeitar, né? Então, o julgamento ele advém do não respeito, porque quem respeita não fica julgando, sabe? Então, a gente poderia evitar muitas mortes. O Brasil ele é o 5º no mundo que mata pessoas LGBTs e o primeiro em transfeminicídio, que é o que mata pessoas trans, em especial mulheres trans, né? Por isso que eu falo transfeminicídio, que foi um termo cunhado também para uma outra teórica. Então, eu queria falar sobre isso, sobre como os direitos para a população LGBTs eles chegam muito tardiamente, né? A gente teve aí falando um pouco, a gente está falando sobre crimes, né? Sobre a criminalização da homofobia, LGBTfobia, homotransfobia, enfim, lesbotransfobia, como a gente quiser falar, que é esse medo, esse rechaço, esse nojo, enfim, esse desrespeito com essas pessoas, ele se tornou crime de uma maneira muito enviesada também, através de um julgado, e que o equiparou à lei de racismo, enquanto não houver uma lei específica, né? Então, vocês imaginam, numa situação como a gente está, numa conjuntura política, quando é que a gente vai conseguir passar uma lei específica para a criminalização da homofobia? De outra forma, eu quero também questionar essa lei, essa criminalização, que o Estado brasileiro é muito punitivista, né? E eu tenho uma perspectiva que ainda não é abolicionista, mas eu flerto com isso, sabe? De que a gente tem a questão do punir, de encarcerar, mas a gente não dialoga com a educação, né? Se a gente sempre está encarcerando as pessoas, se a gente sempre está punindo, sempre buscando leis para que aumente o punitivismo, mas a gente não tem um correspondente na educação, a gente vira um Estado manco, uma cidadania mutilada, porque a gente não tem
não dá para aquela pessoa recursos para que ela seja um cidadão melhor, uma cidadã melhor. A gente está sempre tentando encarcerar. E nessa perspectiva do encarceramento, quem vai para as celas são as pessoas negras, as pessoas pobres, os jovens, né? Então é isso. A gente precisa realmente refletir sobre esse estado punitivo, o quanto que realmente a gente precisa de leis, mas que a gente também precisa de um correspondente na educação, né, políticas públicas sociais, de seguridade social, para que as pessoas possam mudar essa chave, possam se tornar cidadãos que respeitam seus semelhantes, né? Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar mesmo. Porque sempre punir, a gente sabe que o sistema penitenciário, a gente sabe que o judiciário está assoberbado, né? Não tem funcionado. É verdade. Você falou uma coisa, essa questão da violência. Sabe que, para mim, como mãe de um filho homossexual, é o meu maior pesadelo, é a questão da violência. É o maior pesadelo na minha vida. Sabe que a gente aqui em casa, eu moro aqui em São Conrado, e eu moro próximo a um shoppingzinho que tem aqui, que é o Fashion Mall, e às vezes o meu filho vai. Esses dias ele foi comprar um material assim para desenho, ele faz pintura, desenho, ele é todo artista e tal, e ele foi. Já sei até qual loja que ele foi. Ah, pois é, não posso falar o nome, mas você já sabe qual é. Aí, mas assim, ele foi Gente, tão eu posso rápido. ficar sem imagem? Pode, meu querido, Fica à claro. Tá, pronto, tá perfeito. Fica melhor, fica mais fácil. Então, o que acontece? Ele foi muito rápido e quando eu vi, ele estava de volta com o material. E eu fiquei chocada, assim, que eu falei, gente, como você foi e voltou rápido? Aí ele falou assim, mãe, é que você ainda não entendeu. Você esquece que eu sou gay? E a gente anda muito rápido, porque a gente está sempre com medo de alguém fazer alguma coisa pra gente na rua e apanhar. É verdade. E o meu filho, o Rufus até falou, meu filho não é como você, o meu filho, ele é muito afeminado. Então, assim, o corte de cabelo dele é muito feminino, as roupas que ele usa, ele gosta de usar maquiagem, ele é bastante afeminado. Então, assim, ele chama muito atenção, e é um rapaz bonito, alto e tal. Ele é Então, Little assim, Monster. ele é total, ele tem inclusive um tutorial de maquiagem aí no Instagram, depois eu vou fazer propaganda do meu. Maravilhoso. Então, assim, o fato dele ser assim afeminado e sair maquiado, enfim, para mim causa assim gente, é um medo absurdo. Sim. Eu acho assim que vocês não têm ideia o medo que eu sinto. Ao mesmo tempo, como é que eu vou proibir dele ser quem ele é, né? Como é que eu vou não deixar ele ser quem ele é? Então, para a gente como mãe, eu faço esse depoimento assim, é tão difícil. Mas eu vou contar uma coisa que eu acho interessante, e a Carol falou muito de políticas públicas e a questão educacional. O meu filho, ele estuda desde o primeiro ano, né, do ensino fundamental numa escola católica. Eu vou falar um nome até porque é um elogio que eu vou fazer, uma história católica, Colégio Santo Agostinho aqui do Rio de Janeiro, um colégio super tradicional, a Vivi que é daqui conhece e sabe que é tradicional, extremamente tradicional, um colégio muito antigo e católico, apostólico romano, de ter que rezar Pai Nosso antes de começar a aula, quando termina, enfim. A escola acolheu muito bem o meu filho, com todas essas características, extremamente bem, tanto que em alguns momentos eu já perguntei se ele queria sair, trocar de escola, mais em razão do ensino, porque ele não está muito ligado no negócio de estudar, e aí acabou levando um pau no ano passado, e aí eu falei, vamos mudar e tal, ele falou, não vou mudar. E aí eu entendo por que ele não quer mudar, porque ele é muito acolhido na escola, muito acolhido, e isso é uma coisa que me surpreendeu, inclusive porque eu tinha muita preocupação pelo fato da escola ser muito tradicional, é uma escola católica, né, que a gente já sabe, às vezes, pode ter algum tipo de enfrentamento nesse sentido. Mas o que eu queria contar é o seguinte, durante 2 ou 3 anos, vou fazer uma confissão até de uma coisa que eu fiz que não era muito certa, mas ele não queria fazer educação física, porque ele não se identificava, porque na educação física, eles dividem, né, menino de um lado e menina de outro. Então, o menino, o que tem que fazer? Tem que jogar futebol, tem que fazer aquelas coisas que são coisas, assim, talvez, né, identidade mais masculina, e as meninas fazem outras coisas. E para ele, aquilo era um motivo de um suplício. Todo dia da educação física, ele estava doente, que não queria ir para a escola. Aí eu falei com um médico, muito meu amigo,
também, né, homossexual, ele compreendeu o drama do meu filho e acabou dando um atestado. Óbvio que eu não vou falar o nome do médico, estou aqui eu também fazendo uma confissão de uma coisa que eu fiz que não é certa, de que o Pedro não podia fazer educação física. Porque eu não podia, sim, ter aquele drama toda semana na minha casa e ele ficava doente, ele realmente ficava doente, porque ele não queria fazer educação física. Mas aí o meu filho me surpreendeu e acabou a escola também me surpreendendo, e eu pensei o seguinte, talvez a gente pudesse ter resolvido isso de uma maneira mais fácil, mas a gente nem imaginava. O ano passado, o Pedro procurou a coordenação da escola e disse que ele era homossexual. Na verdade, Carol, ele se denomina não binário, né? É difícil, eu vou dizer difícil para a Carol entender isso, mas é. E ele foi lá, sentou com o coordenador, ele é muito articulado, muito inteligente, explicou exatamente qual era o posicionamento dele, né? E que ele não se identificava com a questão da educação física, e a escola autorizou que ele passasse a fazer educação física com as meninas, tá? Agora, ele fez mais uma reivindicação que essa não foi aceita até hoje, que ele queria usar o banheiro das meninas. Essa reivindicação ainda não foi, acho que está sob análise. Isso, porque eu até consigo, de uma certa forma, entender, porque você tem lá também famílias muito tradicionais, né? Eu acho que talvez o problema não é nem a escola. Eu acredito que nessa hora a escola se depara com muita família que vai ter que ver isso como um problema, porque teve uma viagem que ele foi fazer um acampamento lá, quando terminou o ensino fundamental, eles foram para Paraty, uma coisa assim, e ele me disse, mãe, eu não quero dividir quarto com os meninos, eu não tenho nenhum, eu não sou quase amigo dos meninos, eu vou me sentir super sem graça, eu quero dividir o quarto com as meninas, porque aqui em casa ele traz as meninas para dormir, aqui as amigas dele dormem todo mundo no quarto, né? Então, assim, não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. Ele falou, mãe, eu não quero. Mas aí, antes de eu levar o problema para a escola, eu me coloquei no lugar da escola e eu sei que a escola tem uma quantidade, o problema não é nem a escola, de pais que iam achar isso ruim, que iam achar que era ruim o meu filho estar dormindo no quarto com as meninas. E então, o que eu falei para ele? Falei, quer saber, cara, vamos fazer o seguinte, você vai, na hora de dormir, tu sabe que é sempre uma confusão, né? Você vai lá dormir com as tuas amigas e não precisamos nem entrar nesse mérito, você fica com as meninas, você sabe que na hora de dormir é aquela bagunça, você troca de quarto, não sei o quê, mas acabou que ele foi, deu tudo certo, acho que mais ou menos funcionou assim, acabou que ele foi dormir com as meninas. Mas, assim, é uma questão, Carol, e que realmente a gente não está preparada, a escola não está preparada, e eu tive a sorte de, mesmo numa escola, né, de origem muito tradicional, e ela é extremamente tradicional, o cara tem que fazer assim para tomar água, assim para ir no banheiro, assim para falar, é super tradicional. Mas me surpreendeu, que eu acho que foi muito humana nesse ponto, e eu sou até muito grata, porque ele é muito feliz nessa escola. Então, é um depoimento que eu queria dar, mas realmente o Pedro teve sorte e eu tive sorte. Não sei se toda criança, todo adolescente, na situação dele, tem a mesma sorte que a gente teve, entendeu? Eu acho que o momento da educação física é um momento muito terrível para o homossexual. Até porque os outros meninos, quando eles entendem que você é mais afeminado, é mais delicado, eles fazem da sua vida um inferno. Total. Ele sofreu muito bullying, sabe que desculpa, Vivi. O Pedro, até se assumir como homossexual, ele sofreu muito bullying porque ele era chamado desde pequeno de viado, tá? Mas naquele momento foi muito difícil, sabe, gente? Porque naquele momento ele sequer já havia se entendido dessa forma e sequer se assumido dessa forma. Talvez ele nem soubesse, né, da orientação sexual dele, mas aquilo naquele momento soava como uma ofensa. E ele era pequenininho. Então, quantas vezes eu fui na escola e briguei porque meu filho estava sendo chamado de viado? Muitas vezes aconteceu isso. E sabe que depois que o Pedro se assumiu e hoje ele anda todo maquiado, lindo, maravilhoso, esse bullying acabou. Esse bullying acabou. Hoje ele é amado na escola, ele é o popular, ele é super amado, mas engraçado foi, porque a criança e o adolescente, você sabe, né, Rubens, eles são cruéis. Eles são empoderamento, né? São cruéis e a gente às vezes, sei lá, com 10, 9 anos a gente já sabe da nossa orientação, né? Eu com 4 anos já sabia, mas não sabe o que é ser homossexual. Eu não sabia o que era ser homossexual. Eu fui descobrir o que é ter uma relação com 16 anos. Então imagina com 4 anos estar sendo chamado de viado. Eu acho assim que é uma coisa que tá um pouco, não sei, tá? Minha filha tem 12 anos.
E o que eu observo da geração dela, ou pelo menos, né, da geração de amigos da escola dela, né? Vou limitar a escola porque é o universo que ela tramita. Eu digo que, assim, na nossa geração, né, mais velha, vamos falar, né, vamos denunciar a idade, a questão do preconceito e tal não se coloca mais, né? Claro, muda de pessoa para pessoa, mas eu digo que ainda é um issue, né? Ainda é aquela coisa que sempre tem um comentário, por mais que você não seja preconceituoso e tal, sempre é um issue, é um ponto de comentário. E na geração da minha filha, nenhum issue é mais. Eu já fui até chamada a atenção pela minha filha. No próprio Rock in Rio, enfim, estava acontecendo um show, só para contextualizar, né? Estava acontecendo um show da Isa e tinha um roqueiro, coroa, assim, daquele todo roqueirão, né? Porque tinha um show de rock depois, que foi para o qual a gente foi, e entrou o senhor e ele caiu no samba. E aí eu cutuquei minha filha e falei, lá, o roqueiro caiu no samba, ela riu e tal, que legal. E ele estava acompanhado de um rapaz mais novo, em determinado momento ele começou a beijar o rapaz, eu cutuquei ela de novo, ela olhou para mim e falou assim, qual é a relevância? Eu não estou entendendo, por que você está me cutucando agora? Eu achei perfeito, entendeu? E também um pouco a escola dela, eu acho que também é uma escola, também vou fazer o elogio, que trabalha isso de uma maneira até mais aberta. A minha filha fazia parte do coral, que era quase um teatro, né? Eles faziam sempre montagem de musical. Eles montaram Mamma Mia, com crianças que vão, na época, ela tinha acabado de entrar para poder fazer o coral, né? Ela estava no 6º ano, do 6º até o 2º grau, então todas as crianças misturadas, variadas idades, e a cena final de Mamma Mia, para quem lembra, um dos supostos pais, né? Ele se declara homossexual e apresenta o marido e tal. Eram 2 meninos no 2º grau, a plateia era só de pais e a plateia veio abaixo ovacionando. Isso para mim foi muito significativo, né? Porque dentro do colégio, não só as crianças, os pais entendendo aquilo como uma coisa normal e ovacionando a apresentação dos meninos. Eu achei tão legal também. Eu queria fazer 2 ponderações rapidinho, pode ser? Não sei até que horas a gente vai ficar, mas a gente queria... Podemos um tempinho. Cândida, você falou de uma coisa que aflige mesmo muitas pais e mães, em especial as mães. Eu passei por isso, minha mãe falou mesmo, e meu pai, que eles tinham muito medo, assim, a sensação de proteção, né, é tão forte que você quer mudar aquela situação, mas não dá para mudar. E era isso, o medo que eles têm da gente, o medo que os pais da gente têm da gente sofrer, ser violentada na rua, né, passar constrangimento, porque isso, gente, a gente vai passar constrangimento. A gente pode não sofrer alguma violência física, sexual, mas em algum momento a gente vai passar algum constrangimento, sabe? Porque a sociedade realmente ela está avançando a passos bem curtinhos. E outra coisa que eu queria fazer o apontamento é com relação ao banheiro, né? Que você falou do filho. Eu vou até fazer só um comentário, Carol. Tem só uma pessoa está assistindo a gente que fez um comentário, eu achei bacana, sobre essa questão do banheiro, que é a Andréia Teixeira. Ela disse que ela estudou numa instituição em 2006, né? A gente já está aí 14 anos atrás. Não sei se foi no Brasil, né? Deixa até a pergunta para ela aqui. Em que havia, eu sei que ela já morou fora. Havia 3 banheiros, um feminino, um masculino e um misto. Eu acho que deveria ser assim. Vamos falar um pouquinho da minha opinião, mas deixa a Carol concluir. Não, e queria falar, essa perspectiva que vocês trazem é uma perspectiva de colégios privados, né? Claro. E, assim, por isso que eu não posso deixar de falar da questão de classe, porque a gente precisa olhar para as escolas públicas, onde isso é muito massacrante, né? Não vai ter um 3º banheiro. E a gente tem evasão escolar muito por isso. A gente tem relatos, assim, extremamente desumanos de crianças que seguram xixi, que seguram cocô para não ir, para não passarem constrangimento no banheiro, né? Ou então que acabam tendo que usar o banheiro para pessoas com deficiência. Então, veja, a gente fica fazendo gambiarra das políticas públicas e a gente está brincando, né? Eu digo assim, as pessoas, né? As pessoas que têm esse poder, né?
tem que levar isso a sério, porque a gente está lidando com vidas, não só com a vida dessa pessoa, né, como que ela vê o mundo, mas também questões de vida ou de morte. Vejam, essas pessoas, elas são violentadas nos banheiros, gente, sabe? Então, assim, o maior medo que a gente tem, eu tenho certeza que a Viviane, a Cândida, a Samira, as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem medo de andar numa rua escura sozinho. E esse medo, esse mesmo medo que a gente sente, é o medo que uma pessoa LGBT sente durante o dia, né? Quando ela não tem a passabilidade. Ou seja, eu tenho passabilidade, eu não sou julgada recorrentemente por ser lésbica ou não, né? Porque eu não tenho um estereótipo. Mas pessoas, mulheres que são mais masculinizadas, são julgadas o tempo todo. É o caso do meu filho, né? Que ele é extremamente feminino, Meninos, então assim, usa homens maquiagem. que são mais femininos são julgados o tempo todo. Então a gente está o tempo todo, eu falo a gente porque eu estou falando do coletivo, né? Não, o tempo todo vivendo com medo, né? Enfim, da mesma forma, como o racismo, por exemplo, ataca pessoas negras que vivem, que vão às vezes em loja de departamento e são seguidas e ficam, enfim, não ficam confortáveis, né? Tudo isso faz parte do mesmo sistema, né? Onde o Brasil é estruturado, onde a sociedade brasileira é estruturada, que veio do colonialismo. Então, a gente tem um machismo, um patriarcado muito presente, estrutural, o racismo muito estrutural e a homofobia. E isso faz com que as nossas vidas sejam vividas pela metade. E a razão dessa pessoa se transformar, se empoderar, seu filho, né? Você está falando do teu filho, que ele... E, de repente, virar esse tabuleiro e assumir, sair do armário e se posicionar, é o que a gente chama de empoderamento. Não é você, não é meu pai que vai me dar isso, sou eu que vou buscar isso, sou eu que vou alterar essa minha vivência. Muitas vezes coletivos dão suporte para isso, a gente tem viver em grupo, discutir isso, grupos de estudo, enfim, os grupos sociais são muito importantes para a gente fazer isso de forma coletiva e se posicionar de forma diferente no mundo, né? Porque realmente não é brincadeira, se não é mimimi. O racismo, o patriarcado e a homotransfobia, ela mata as pessoas, né? Um caso muito emblemático para mim foi o caso daquele pai e daquele filho que estavam de mãos dadas numa avenida de São Paulo, que eu não lembro qual, e que foram atacados, né? Então, vejam, são homens, são héteros, e eles sofreram como se fossem homens gays. Então, a gente precisa educar essa sociedade, a gente precisa, nós como advogadas, né, todas aqui são, né, menos o Rufus, a gente precisa, através do nosso posicionamento, das nossas peças, das nossas ações, educar o judiciário também, né? Eu sei que a Samira já tem também um trabalho, né, Samira, nessa perspectiva de advocacia para as mulheres, mas pensando numa advocacia que discute gênero no judiciário, porque somos nós, gente, não são eles. Somos nós que vamos provocar isso, né? A gente é que infelizmente, nós vivenciamos e somos nós que vamos ter que provocar, porque somos nós por nós, não tem mais ninguém, né? A gente não pode esperar muito que um homem... lute pela gente, é a gente que tem que fazer isso. E quando a gente discute gênero no judiciário, no direito, a gente está ajudando sim na questão do racismo, está ajudando sim na questão da inclusão, né, Caroline? Sabe que tem um ponto que... Deixa eu só aproveitar a intersecção que você fez nada de homem hétero branco. Entre homossexualidade e a questão também de classe. E aí eu vou até puxar da Cândida, só a memória, o que seu filho te falou no carnaval. Foi. O que a Vivi está falando foi o seguinte, eu fui fazer abertura, é bom lembrar disso, Vivi, eu adoro lembrar disso. Eu fui fazer abertura de um curso na Universidade Mackenzie, que fui representando a OAB, e esse curso tratava de
Direitos Humanos e Relações Raciais, e esse curso estava sendo estruturado por um coletivo negro, Luiz Gama, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui chamada para fazer a abertura desse curso, até fui meio pega de surpresa, e eu não tenho muito conhecimento, assim, do ponto de vista mais técnico para falar do assunto, do racismo, apesar de ser um assunto que nos toca bastante. E aí eu me lembrei, eu estava na mesa de abertura, de uma fala do meu filho no carnaval, que é esse que a Vivi está falando. Porque o Pedro, além dele já andar maquiado, por exemplo, agora à noite, se eu chamar ele para a gente comer uma pizza, ele vai, se maquia, como eu e tal, e vai todo bonito, né? E ele, modéstia à parte, é lindo. E no carnaval, muito mais, né? Porque aí era purpurina e roupas assim, assado e tal. E bonito, eu penso assim, gente, não é difícil ele ser agredido, né? Pelas pessoas que têm essa violência, simplesmente pelo fato de cara sexual, tenho que matar, tenho que bater e tal. E eu ficava numa maior angústia com esse negócio de bloco, disso, daquilo. E um dia eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, não sai assim não, não sai assim não, tua mãe tá com medo. Aí ele falou assim, mãe, não se preocupa, você se preocupa tanto que vão fazer isso comigo, com aquilo. Lembra que eu tenho um atenuante, né, mãe? Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro e eu sou branco. Gente, aí eu pensei, realmente, meu filho com 16 anos, fosse homossexual, afeminado, negro, morando numa comunidade, eu não ia mais dormir. Eu não ia mais dormir. Então, assim, eu fico imaginando, já é difícil você ter um filho negro, adolescente, vivendo numa comunidade, porque você sabe que sai na rua e ele é o primeiro que vai ser parado. Se ele for homossexual, eu não sei como é que é essa convivência, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Agora, sabe que tem um detalhe que você falou, Caroline, que você falou dos banheiros, né? Que as crianças, muitas vezes, o adolescente segura, inclusive, o xixi, o cocô para não dividir o banheiro. Tem algo que me toca muito quando eu penso, também vem um pouco da minha experiência pessoal, porque eu adotei o Pedro, ele está uns 11 meses, viveu num abrigo, foi adotado com 11 meses, enfim. Mas tem muitas crianças que ficam nos abrigos até os 18 anos de idade, né? Muitos adolescentes, quando não são adotados, e depois dos 3, 4 anos, a chance da adoção cai por 80%, né? Então, a chance que eles permaneçam nos abrigos, quanto mais velhos eles ficam, é cada vez maior. E eu já visitei muito abrigo e eu vi muito adolescente, né, da idade do meu filho no abrigo, que nunca foi adotado e que nunca teve uma família, e aos 18 anos vai ter que sair do abrigo. Aí é outro drama, né, que aí vale também uma outra live para falar sobre isso. Mas eu fico imaginando alguém na condição do Pedro, num abrigo em que eles são separados, meninas num abrigo, meninos no outro abrigo. Né? Inclusive, teve recentemente um caso, inclusive uma da minha amiga, até vou falar o nome dela, que era especialista em criança e adolescente, que é a Silvana do Monte Moreira, ela é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da OAB do Rio de Janeiro, e ela conseguiu uma liminar, uma decisão judicial para que aquela criança, aquele adolescente fosse transferido, porque era um adolescente trans, e ele estava sofrendo absurdamente. Então, ele estava, inclusive, se automutilando, que é uma coisa terrível. Assim. Gente, assim, quando eu penso nessa realidade e eu olho para o meu filho, isso me toca assim, tanto, porque realmente eu vejo a dificuldade. Não é fácil, você sabe disso, Carol, o Rufo sabe disso, não é fácil a homossexualidade, não é fácil. Eu sei que não é fácil porque eu vejo que o meu filho ele enfrentou uma série de coisas, ele enfrenta uma série de coisas para ter esse local de fala, para estar empoderado. Enfrentar muito mais. Muito mais, por exemplo, ele teve um distanciamento do pai, porque ele gosta de sair maquiado, e o pai falou que ele pode ser gay, mas maquiado com ele ele não sai. Então ele falou que ele não sai mais, então ele não visita mais e acabou, porque ele vai continuar andando como ele quer. E o Pedro realmente é assim, você pode oferecer $1 milhão para ele vai continuar dizendo que ele vai andar assim. E graças a Deus que meu filho é assim, entendeu? Tenho muito orgulho que ele é assim. E eu saio com ele e acho ele a coisa mais linda. E os meus amigos, todo mundo a minha família, minha mãe tem 80 anos e ela é apaixonada pelo neto. E o Pedro dá dica de maquiagem para minha mãe, entendeu? Então, assim, mas não é fácil, é uma construção. E ele se posicionou muito nesse sentido. Talvez se ele não tivesse se posicionado como ele se posicionou,
a gente também não tivesse hoje com o nível de aceitação que a gente tem. Então, foi uma construção que não foi minha, não foi da minha mãe, não foi dos meus amigos, foi do Pedro. Foi do Pedro essa construção. Então, assim, quando você fala de políticas públicas, eu fico imaginando as crianças abrigadas, gente. É um drama isso. É um drama sem tamanho, porque você não ser aceito e você sofrer é difícil, porque acontece o suicídio, a automutilação e outras coisas gravíssimas que tem que ser vista, assim, pelo governo. Agora, a gente, hoje em dia, vou falar aqui que a gente tem liberdade nesse programa, a gente está vivendo um momento de muito retrocesso, né? Nas políticas públicas, a gente tem um momento de muito retrocesso. Então, a gente tem que pedir, né, e se posicionar para que isso... A gente não pode andar para trás, né, gente? Não dá para andar para trás, a gente já avançou. Então, acho que a gente tem que se posicionar todos os dias para que esse retrocesso não aconteça, que a gente continue evoluindo. Qualquer pessoa que não precisa ser homossexual, mas que tenha um homossexual na sua vida, tem obrigação de se posicionar. Eu sempre falo isso para as minhas seguidoras, são pessoas distantes, mas que gostam de mim. Eu falo, se você vê na rua um homossexual sofrendo, olha para a cara dele e imagina que sou eu. O que você ia sentir? Tão bom se a gente não precisasse usar isso, né? Se a gente não precisasse trazer para próximos, a gente só entendesse que seja quem for a pessoa, a gente tem que respeitar e pronto. Essa questão que a Cândida colocou dos abrigos e também o recorte que a Carol fez sobre classe e cor e raça, eu acompanhei bem de perto assim, uma pesquisa que foi feita pelo meu orientador de mestrado, que ele é homossexual e ele é casado, vive em união estável com um companheiro dele, e aí ele fez uma pesquisa sobre o processo de adoção por casais homossexuais, e aí, justamente para demonstrar isso, porque até ali, quando aparece, né, um casal homossexual que conseguiu adotar uma criança, adotou 3 irmãos, e aí, ai, que bonito, mas até no processo de adoção, o fato de serem 2 homens, primeira coisa, 2 homens brancos de classe média alta vão conseguir adotar uma criança. Se forem 2 homens negros, vai ser mais difícil. Se forem 2 mulheres negras, vai ser mais difícil. Então, até ali, a gente tem que se deparar com isso. De fato, existe essa maior facilidade de aceitação, eu acho, nessa geração do meu filho, por exemplo, do que tinha na minha, mas sem esquecer isso, sem esquecer que é uma escola de classe média alta, que são adolescentes brancos, que são meninas brancas, que se relacionam com outras, e que... Pessoas privilegiadas, Samira, são pessoas economicamente privilegiadas, vamos falar. Então, aí é bonito, um casal de homens brancos de terno adotarem uma criança, mas se eu colocar 2 homens negros com um padrão mais afeminado adotar uma criança, não, aí já vai ficar, a criança talvez não vai ser tão boa para essa criança. Até ali a gente se depara com isso, né, Carol? Muito bem colocado. Sim, até mulheres trans têm mais dificuldade, famílias monoparentais, né? Então, se eu quiser adotar, a minha condição de mulher lésbica, negra, pode influenciar. Eu acho até bom quando a gente debate isso, porque realmente eu não acho que a gente consiga debater gênero dissociado de raça, a gente não pode dissociar classe de sexualidade, dessas outras, porque senão a gente não debate de forma profunda, né? E nesses tempos de pandemia, onde todo mundo está indo conversar na internet, pode falar qualquer coisa, mas eu acho que se a gente tem um compromisso com essas categorias e tem um compromisso com a democracia, a gente realmente precisa fazer debates aprofundados. E me chamou muita atenção que, recentemente, aquela juíza deu uma sentença majorada, né, em razão da cor. Horroroso. E você imagina quantas sentenças ela não majorou em razão da cor. Aquela ali, ela escorregou, ou o assessor dela, enfim, não sei quem, escorregou e falou. E quantos magistrados... Né? Por isso que eu falo que não escrevem, mas que fazem. Majoram em razão da cor, da sexualidade e da identidade de gênero, né? Então, nosso compromisso enquanto advogados, né? Falando por mim, enquanto advogada feminista, antirracista, é com a democracia, é com a defesa das mulheres, é com a defesa da população LGBT.
e com a real defesa da democracia, gente, porque um Estado democrático de direito, ele precisa buscar políticas públicas de equidade, porque nós não somos iguais, né? Enfim, a gente precisa ter compromisso com o nosso discurso, porque o discurso também é um ato político. Então, que a gente, sempre quando a gente for falar das nossas experiências, eu achei muito bacana isso que vocês trazem, vocês enquanto mulheres brancas, trazerem, reconhecerem que são privilegiadas, né? Que estão, inclusive, numa região, a gente não falou muito de regionalidade, mas uma região mais privilegiada. Eu estou aqui no norte do país, onde a desigualdade é muito latente, onde as pessoas ainda morrem de fome, onde o Covid está avançando por falta de água, né, de saneamento. Então, assim, vejam, a gente precisa ter um compromisso com o nosso lugar de fala, de reconhecer que somos diferentes, mas de pautar isso no judiciário, porque, como eu falei, somos nós que vamos levar esses questionamentos, né? Essas pessoas já estão no topo, elas são brancas, elas são héteros, elas são juízes, né? São semideuses, né? Semideuses, A gente precisa, e nós, se a gente tem compromisso real com a democracia, a gente precisa se posicionar assim. Perfeito. Desculpa a minha paixão, gente, aqui realmente eu sou apaixonada. Não, mas é assim, é apaixonante. Direito Uma para aula, mim. está sendo uma aula esse programa de hoje. Ai, eu tô amando. Cadê o Rufus? Tô aqui. Fala, menino. Eu tô aqui só escutando e só tendo essa aula, porque tudo que vocês falaram é verdade. E principalmente o que você falou em relação ao seu filho me tocou muito, principalmente porque eu não sabia que ele era dado. Ele era o quê? Ele era gay. Não, que ele é adotado. Ah, tá. Aos 11 meses, Pedro. Eu achei incrível porque essa coisa do amor de mãe que defende o filho incondicionalmente, eu não tive. Então, sempre que eu vejo uma mãe que mostra as garras para defender o filho homossexual, eu fico emocionado. Ah, mas coisa de mãe. Mas não é fácil não, viu? Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem o outro lado. Agora, recordei agora que eu vou perguntar para Carol. Ano passado a gente teve uma alteração legislativa trazida pela lei da importunação sexual, que traz também a questão do estupro corretivo, que é uma coisa muito sofrida por mulheres lésbicas, né? Que é exatamente isso, é o estupro praticado para ensinar a mulher a ser mulher. E isso acontece na família. E é naturalizado, né? O pior de tudo. Então, por isso que eu falo, gente, o patriarcado, né, é estrutural. Ou seja, se o Rufus, ele é homem, ele ainda está numa situação, embora ele seja gay, ele tem uma condição aí de mais liberdade do que a gente, né? Porque sempre vão estar dizendo onde é o nosso lugar e o que a gente tem que fazer. Então, a gente já, por ser advogada, por estar aí no ativismo do direito, a gente já é dissidente, né? E eu queria falar sobre isso. As meninas, quando elas estão começando aí, ou quando começa a identificar, porque é como o Russo falou, ele sabia que ele era gay, enfim, desde novinho, mas ele só foi experimentar isso mais tarde. E aí, quando essa menina, às vezes ela nem é, gente, às vezes ela nem é lésbica, ela só tem uma performance, um comportamento que foge daquela feminilidade, né? Porque a pessoa só vai saber mesmo a orientação sexual dela quando ela tiver uma relação sexual, quando ela, né, a afetividade, quando ela puder orientar essa afetividade, a sexualidade dela. Quando é criança, então a gente precisa, assim, ter muito cuidado no julgamento também, sabe? Porque tem crianças que, às vezes, têm uma performance e não vão ser homossexuais. E tá tudo bem, né? As pessoas são como elas são, a gente precisa respeitar. Só que a gente tem famílias, principalmente famílias no interior, isso é muito recorrente na região norte, na região centro-oeste, né? Onde a gente tem uma incidência do patriarcado muito grande, do coronelismo, né? Da figura do pai
da figura do homem como uma figura principal dentro da família, que vê aquele corpo feminino, aquela filha, enfim, aquele corpo feminino como uma propriedade. É disso que a gente está falando, é disso que eu estou falando o tempo todo, né? Ver corpos negros e corpos femininos como propriedade, né, dos homens. E isso que você falou, acontecem estupros coletivos e corretivos, né? É muito comum. Estupros também de meninos que têm essa orientação sexual, homossexual, também acontece. Então, é um absurdo, porque isso é naturalizado. Olha quanto tempo a gente demorou para identificar, né? O código é de 1940. Quanto tempo isso demorou para chegar? Só o ano passado. É muito complicado, porque às vezes a gente tem meninas que são virgens, meninas que não experimentaram uma relação sexual, estão estupradas coletivamente pelos tios, pelos primos. Gente, isso é muito sério, é muito naturalizado, principalmente pelos primos e irmãos. Então, assim, e é muito subnotificado, tá? O fato de, quanto mais a situação é naturalizada, mais ela é subnotificada. Porque existe também, se ela não é naturalizada, se a pessoa sente uma vergonha. Eu acho que o estupro para a mulher é uma situação de maior vulnerabilidade que existe, né? Então, a mulher que, quando ela é estuprada, ela perde, assim, perde todo o seu poder, a sua condição de humana, né? Então, vejam que situação é você perder essa condição de ser humano pelas pessoas que te deram a vida, pelas pessoas que são do seu círculo familiar, que são as pessoas que deveriam te proteger. Então, os dados que a gente tem de estupro corretivo, eles são muito incipientes, mas são dados... É um ato muito gravoso, né? E que, quando são relatados, a gente também tem que lidar muito com preconceito, inclusive dos servidores, né? Da justiça, da polícia. Eu já tive casos, gente, de acompanhar... Concordo, né, Carol? O ano passado, agora só perguntando justamente o que você está falando, o ano passado, durante essa pesquisa, eu fiquei sabendo que também era uma reivindicação do movimento lésbico, que no ato do registro policial, que se incluísse também a sexualidade, a orientação sexual da mulher vítima, para a gente poder saber, de fato, quantos acontecem, porque se não pergunta, a mulher também não vai falar, né? Isso, e na maioria das vezes, gente, eu trabalho também com o pessoal da segurança pública, né? Sou servidora pública também, e isso é muito complicado, porque os servidores não perguntam. Tá? E, inclusive, isso tem que não perguntar a motivação, porque também ajudaria muito na questão da homofobia, né, de identificar as causas, e a orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, a pessoa muitas vezes fala, mas vai lá para o relato, só que precisa ir para o campo específico, né? Então, é muito importante que as pessoas... já falando como advogada, né? Quando vão fazer denúncias, vão fazer registros, elas sejam acompanhadas, né, de profissionais, porque isso, gente, faz toda a diferença, inclusive no atendimento. Infelizmente, essas pessoas são revitimizadas no sistema judiciário e no sistema de segurança pública. Infelizmente, acontece. Eu preciso dizer a real. É isso que acontece. Eu já acompanhei casos de mulheres que estavam em delegacias especializadas de direitos das mulheres, que estavam lá relatando: olha, eu sofri abuso do meu padrasto. Ai, hoje eu sou lésbica. Aí a pessoa já faz a conexão. Ai, você é lésbica porque você sofreu abuso do seu padrasto. Poxa, gente, não. Sabe? A lesbianidade é uma condição humana, né? Ela desde sempre Ai, meu existiu, Deus, tem gente que, olha, não né? tem noção nenhuma. Então, a pessoa culpabiliza, veja, ela tira a centralidade do fato criminoso, do agressor, e coloca na vítima. Sabe? Eu fico até... Gente, eu fico sabe o que até acontece? Parece irritada. que as pessoas têm que achar uma culpa, como se fosse um problema, né? Você é lésbica, isso deve ser culpa.
Por exemplo, assim, que aconteceu, gente, logo que o meu filho, isso eu vou contar uma coisa interessante, logo que o meu filho se assumiu para mim como homossexual, eu procurei um psicanalista, alguém para entender um pouco, né, a situação, de como eu podia lidar com aquilo, porque realmente para mim foi difícil quando eu tomei consciência disso e eu fiquei um pouco confusa de como lidar. Mas aí eu tive 3 ou 4 pessoas que eu acabei conversando, até que eu encontrasse alguém que eu achasse que realmente aquela pessoa podia me ajudar. E um dos psicanalistas que eu procurei, inclusive o sujeito com formação psiquiátrica, o sujeito psicanalista, muito recomendado, ele me disse uma coisa que eu fiquei assim, eu não entendia do assunto, mas eu percebi que aquilo não podia ser uma boa orientação a partir do que ele estava me dizendo. Quando eu comecei a contar a minha história, eu falei, olha, eu me separei, o Pedro tinha 3 anos, aí eu criei o Pedro sozinha, sempre eu e o Pedro e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, filho homossexual, criado com mãe sozinha, isso é muito típico, ele falou. Isso é muito típico. Aí eu fiquei olhando. Mas você tinha que representar esse cara no CRM. É típico, ele falou. Aí eu pensei assim, imagina, gente, eu estava naquele momento, eu estava muito frágil, assim, sabe? E eu confesso que eu cheguei, vou falar agora, que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje do assunto, mas eu comecei até a achar que tinha uma certa culpa, sabe, assim, porque eu custei muito para elaborar essa situação toda. Sim, mas Freud falou isso, gente. Então, exatamente. Assim, veja, a gente tem todo um sistema jurídico, um sistema psicanalítico, sabe tudo quem é que acabou me orientando? Foi minha mãe. Que ela falou no português bem claro dela, ela falou, minha filha, deixa eu te explicar. Uma família que tem vários meninos, todos foram criados iguais. Muitas vezes um é homossexual, isso não tem nada a ver com como você criou, como você não criou. Isso é. Eu sou o mais novo de 6 irmãos, 6 irmãos pois homens. Isso é da natureza, sabe? Da natureza. E aí depois eu procurei um outro psicanalista que ele, diferente desse outro, ele contou o seguinte, que é o maior trauma que ele teve. Trauma não, mas a maior experiência negativa que ele teve na clínica dele foi que um casal, pai e uma mãe, procuraram ele e falaram o seguinte, olha só, resumidamente, nós temos um filho que está se entendendo como homossexual e estamos lhe procurando, porque o senhor é um psicanalista muito renomado, e queremos que o senhor dê um jeito nisso. Né, dê um jeito nisso, tipo assim, por favor, o senhor cura esse menino. E aí ele falou o seguinte, olha só, infelizmente eu não posso curá-lo de uma doença, de um problema que ele não tem nenhum problema. Agora, se ele vocês precisarem de um apoio psicanalítico para poder trabalhar esse contexto, estou aqui, mas eu não tenho cura para algo que não é uma doença, né? E ele contou que nunca mais procuraram, ficaram furiosos com ele, saíram batendo a porta. Passou muitos anos, o irmão desse rapaz procurou ele para se tratar, porque o irmão havia se suicidado. Nossa, mãe, Jesus. Então, assim, eu passei por isso. É complicado. As pessoas procuram uma culpa, sabe? Eu escutei isso do pai do meu filho. Ele disse, do jeito que você sempre protegeu o Pedro, eu realmente protejo, mimo, sou maior mãezona, gente, sou. Mas ele falou, do jeito que você criou o Pedro, protegeu o Pedro, eu tinha certeza que a gente ia ter um filho viado. Eu tenho na família, é bizarro. Graças a Deus o Pedro não fala mais com esse cara. Na família, né, enfim, se eu disser quem é, vai ser muito fácil de identificar, então não vou fazer isso. Mas ele tentou se matar 2 vezes. E na segunda vez, um irmão liga para ele, né? E eu brinco que ele teve a reação não programada, a melhor reação não programada que ele poderia ter na vida, né? E pergunta para ele, pô, meu irmão, o que houve? Tentou se matar por quê? Né? Tem um jeito assim bem machão, assim, né? Você tentou se matar por quê? O que houve? Qual é o problema? Meu namorado terminou comigo. E daí, arruma outro! Tem um monte de homem no mundo! Eu falei, cara, você teve a reação, a melhor reação não programada que você poderia ter, assim, aí ele desligou o telefone, tá? Depois que ele desligou o telefone, ele liga pra mim e falou assim, você sabia que ele é? Eu falei, agora caiu a ficha, que bom, porque você teve a melhor reação possível, né? E hoje essa pessoa é casada com outro homem, é super feliz,
E teve uma aceitação, e é gozado essa coisa de geração também, né? Ele foi automaticamente acolhido pelas irmãs, por este irmão, o mais velho, eu não sei um pouco como é que lidar com isso. Pela mãe, o pai foi o último a aceitar. Eu não sei, acho que é a questão realmente, né, de geração, além da coisa do masculino, mas eu vejo um pouco, eu falo muito de geração por causa desse distanciamento entre o irmão mais novo, que é mais velho que ele, né, foi um dos primeiros a aceitar em relação ao pai, né, e foram todos criados juntos, mesmo a mesma coisa. E o outro evento foi bem recente. A escola da minha filha faz um trabalho social em algumas instituições. E tem uma festa de final de ano que os pais voluntários que quiserem vão para ajudar, né? É uma festa grande para crianças mais carentes da região e tal. E eu fiquei no setor de fantasias, né? E meu marido lá, no varal de fantasias, crianças iam e colocavam a fantasia. E a história toda foi tão legal porque as crianças ou ficavam acompanhadas dos pais, ou elas tinham um adolescente, né, porque eram crianças pequenas, que ficavam com elas ao longo do evento e eram adolescentes de encontro de jovens ou encontro de adolescentes ligados a instituições religiosas. E esse menino deu uma sorte danada, primeiro, de ter pego uma menina, um adolescente 100% cabeça aberta e tal, né? E aí, tá vendo? É próprio preconceito. Só porque a menina faz encontro de adolescente, não precisa... Eu já fiz também, né? E ele devia ter uns 6, 7 anos. Ele chegou na arara, ele olhou aquele monte de fantasia de herói e tal, olhou um vestido, o olhinho brilhou, olhou para a menina falou, põe, eu pus. Eu nunca vi uma criança tão feliz com um vestido na minha vida. Ele experimentou todos os vestidos de princesa, todos, mas a alegria dele era tão contagiante, ele tinha 6, 7 anos de idade. E ele estava ali brincando com todas as crianças normalmente, até que eu fui chamada a atenção e me pediram para não deixar e tal, não sei o quê, as pessoas da instituição. O que não tinha nem sentido. A alegria do menino era tão genuína que como é que alguém podia achar realmente que aquilo era... que eu não podia deixar o menino vestir a fantasia de princesa? Por que não? Né? Ai. Eu já ouvi muito isso também, Cândida, porque como eu trabalho com mulheres só, né, como a Carol sabe, e a gente acaba lidando todos os dias com situações onde mulheres estão sofrendo coisas praticadas por homens, seja processo que envolve violência doméstica, ou seja, processo de família que também envolve, mas que não são policiais, mas que também, enfim. Eu estou sempre falando disso no telefone, eu estou sempre falando disso na internet, eu estou sempre falando disso o tempo inteiro, minha vida gira em torno disso, né? E eu já ouvi do pai da minha filha, da companheira dele, que isso vai ser muito ruim, porque ela vai acabar sendo lésbica, ela não vai ter coragem de se relacionar com homens quando ela crescer. E aí eu penso, quando foi agora já, né, eu respondo, digo, tomara, sorte dela, se ela conseguir. Torço por isso. Não, e você vê a cabeça desse cara, ele pensa que a filha vai se tornar sapatão, mas nem passa pela cabeça dele que a filha vai ser tão independente a ponto de não tolerar um abuso, que provavelmente era o que ele fazia com você. Não, essa parte não importa. Na minha geração, né, assim, meu pai é militar, mas eu brinco que ele é um militar fora da caixinha, porque ele é o militar mais feminista que eu conheço. E havia eles têm sempre aquelas organização de turma, né, todo ano tem festa e tal, não sei o quê. No dia, depois que eu me casei, que meu pai me contou que rolava um bolão de aposta que eu nunca ia casar na vida porque ele tinha me criado muito independente, que nenhum homem ia me aturar. Estou casada até hoje, estou casada há 14 anos. Contra todas as expectativas dele, se é questão de sofrer na mão de homem, eu sinceramente já sofri na mão de vários ex-maridos, já passei por violência doméstica e continuo gostando de homem, gente, isso é um problema, isso aí, vou te falar o seguinte, realmente, continuo gostando da coisa. É um karma, eu também não quero mais não. Continuo gostando de peru. Esse problema eu não entendo. Se fosse escolha, ninguém ia escolher gostar de homem, gente. Nem eu, mas eu continuo gostando da coisa. Gente, também não crucifica, não. Gosto do meu marido, tá? Tô casada há 17 anos. Por opção. Tá? Quero cortar o assunto de vocês, mas tá chegando na hora da gente... Pois é. Pega o Dubai.
Pois é, que aqui sempre tem esse problema, que a gente vai falando e sempre tem que alguém lembrar que a gente tem que terminar, senão a gente fica até amanhã. Parece papo de mesa de chopp. Aliás, ô Rufus, você tá me devendo a gente vir pra cá pra gente tomar aquele chopp. Daqueles que a gente vai bem sabe sujo. que pegou bactéria. Sabe? A gente só não pode... Bactéria eu pego, nós só não podemos pegar Covid, mas vamos pegar aquela bactéria, assim, sabe? Aquele... Gente, mas aquele pé sujo com aquele copinho, sabe aquele copinho, Nadir Figueiredo? Bem esfurreco. Aquela bactéria que depois acaba com a culpa, né? Porque você põe tudo pra fora, né? Gente, você consumiu no boteco. Aquele suor do chapeiro que cai no salaminho. Não, vou te falar, que delícia. cara. É uma delícia. Tem um botequim aqui no Rio que diz que depois que eles lavaram a panela, o caldinho de feijão nunca mais ficou igual, gente. E é verdade. Gente, Vivi, você conhece, é o bracarense, Vivi. Bastante conhecido. Depois que eles lavaram a panela, nunca mais ficou igual o caldinho de feijão, caraca. Sacanagem. Mas enfim, tô esperando, hein? Samira tá vindo. Tô indo, dia 28. Tá vindo. Vamos ver como é que a gente vai ter que achar um botequim que fica 3 metros de distância um do outro, mas vamos lá. Deixa só eu aproveitar que já estão puxando. Eu fico olhando aqui assim, porque nossa equipe de apoio está aqui puxando a nossa orelha, tá? Então eu fico parecendo que eu sou uma doida olhando para nada, mas eu gosto sempre de dizer que é por isso que eu estou olhando para a tela. E aí estão me pedindo para não esquecer de pedir autorização. É a Bárbara. É o nosso compliance. É a nossa área de compliance. Para subir o papo de hoje, para subir a live de hoje para o YouTube. Vocês autorizam? Você vai ter que falar. Está autorizadíssimo, até porque é só minha voz. Minha linda imagem hoje não pôde aparecer. Pois é. Pronto, Bárbara, nosso compliance foi cumprido. Ó, quem chegou aqui, o Little Monster, mas não vai querer aparecer. A gente queria ver ele. Mas você vai vê-lo ao vivo, querida. Ao vivo e a cores. Ele vai me maquiar pro meu aniversário. Pô, olha aí, Pedro, vai maquiar essa mina pro aniversário. Já tá decidido aqui. Levantando da cama agora, de cabelo em pé. Brincadeira, enfim. Não, então tudo bem. Carol, Rufus, querem deixar uma mensagem, um recadinho de despedida para nós? Então, queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, né, sobre a forma como eu desenvolvo ele, como eu sou apaixonada por essa temática, né? É uma temática que eu também estudo e pesquiso. Queria convidar as pessoas a me seguirem lá no Instagram, @carolinechaves.adv. Dizer que eu estou à disposição de vocês para a gente continuar esses debates em outras perspectivas, que eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para debater, se vocês quiserem. Dizer que é exatamente isso que eu penso, que o afeto é revolucionário e que se a gente tivesse mais respeito uns pelos outros, quando a gente conseguir isso, né, a gente realmente vai ter uma cidadania plena, uma democracia no Brasil, e a gente com certeza não vai estar aí nos topos dos índices de mortes de pessoas LGBTs no Brasil. Então é isso, eu acho que fica esse desafio, né, de pensar as coisas por uma perspectiva de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, em tudo que a gente fizer. Mas muito obrigada. Muito obrigada, viu, Carol? Foi uma aula para a gente e a gente espera ter você numa outra oportunidade conosco, tá? Você é craque. Agradeço a Carol pela disponibilidade, a prontidão que ela falou, topo, vou, e parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela aula, que realmente hoje foi, para mim, eu falei o mínimo que eu consegui, porque para mim foi uma aula mesmo, o programa de hoje. Obrigada, gente, pelo reconhecimento. Rufi, você quer deixar uma mensagenzinha também? Eu quero agradecer, falar, eu amo a Cândida, ela sabe disso. Samira, eu admiro muito você, eu sigo o Instagram, você também sabe disso. Carol, te conheci hoje, obrigado pela aula. Vivi, também te conheci hoje. Obrigado pela oportunidade, desculpa não ter conseguido aparecer aqui. E lá no meu Instagram, quem quiser ir lá, Rufus Júnior, é sempre um debate, eu sempre proponho debate sobre causas feministas, causas dos homossexuais. Se algum homem branco quiser ir lá, branco e hétero quiser ir lá, pode ir, mas o lugar de falar é nosso. Você tem que ir e aprender. Boa. Boa. Obrigada, meu querido. A gente também te ama.
Obrigada. Eu tinha visto mais, mas não tem problema, foi bom mesmo assim. É isso. Obrigada. Eu acho que o recado que a gente tem que deixar, né, para o final, e aí eu vou colar da Carol, mais afeto, né, para o mundo como um todo. Obrigada, Respeito. gente. E respeito. Gente, até semana que vem. Beijo, Samira, Vivi, Carol, Rufus. Tchau, Fiquem com Camila. Deus. Tchau, Camila. Se Beijo. cuidem. Beijo, Obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau, Bom gente. fim para Obrigada. todos. Até semana que vem.